quase. Bom, tá. Então, nossa aulinha de espanhol, já me responderam aqui no chat que não tá incomodando o barulho do ventilador. Se começar a bater, aí vocês me avisam, tá? Então, para a aula de hoje, vocês lembram que a gente tinha umas tarefas, eu tinha deixado 3 questões do Enem para vocês, que eram sobre tirinhas, e nós vamos corrigir essas questões, né, nessa primeira parte da aula, e aí depois vocês vão ver que eu trouxe outras questões também do Enem, e a partir dessas questões a gente vai repassar alguns conteúdos que a gente já viu ao longo do ano, tá? Então, hoje, em especial, a gente vai ver alguns verbos que são importantes e que eles formam expressões idiomáticas que elas são tão fechadas e tão comuns que a gente nem precisa falar a expressão inteira, a gente usa só o verbo e a gente já entende ao que a gente está querendo se referir. E também a gente vai ver algo sobre advérbios hoje, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Não sei se vocês conseguiram fazer as tirinhas, né? As questões. Deixa eu abrir aqui. Bom, já está compartilhando. Então, como eu falei para vocês, né, eu estou tentando trazer o máximo de diversidade possível dos tipos de texto nas provas do Enem, né, porque pode cair absolutamente qualquer tipo de texto. Então, se vocês lembram, na última aula a gente viu uma questão que o texto dela basicamente era um calendário, né. A gente vê o calendário com as festas oficiais da Espanha e tirar uma conclusão a partir dessa análise do calendário. A gente viu tirinhas, a gente viu publicidade, a gente já viu conto, a gente já viu poema, tá? Então, fechando aí essa parte das tirinhas que a gente corrigiu na última aula, uma que não era nem do Enem, era do Universidade de Santa Catarina, e eu falei para vocês que era um tipo de texto, né, que era muito parecido com o que o Enem cobra, mas as questões não, né? As questões eram um pouco mais complexas do que o Enem cobra. Então, hoje nós vamos corrigir essa tarefinha aqui que eu deixei para vocês, que é justamente uma tirinha da Mafalda. Então, a Mafalda é um clássico, né? Ela está sempre nas provas de espanhol, ela já vi na prova de português, já vi na prova de literatura, às vezes algo de história, né? Então, a Mafalda pode aparecer aí em qualquer prova e é um clássico. E aqui nós vamos ver no original, né? Então, muitas vezes são traduzidas essas tirinhas, mas nós vamos ver no original. Então, geralmente as questões do Enem, né, são 5 questões na prova de espanhol, 5 textos, 5 questões, né, uma questão para cada texto. Geralmente, a gente está acostumado com as questões que pedem a ideia geral, né, qual que é a crítica que traz a tirinha, né, quando se trata de tirinha. Qual é a crítica presente nessa tirinha? O sentido humorístico dessa tirinha se dá pelo. Então, geralmente, é uma ideia mais geral sobre a tirinha. Só que nessa questão vai fazer uma pergunta sobre uma palavra em específico. Eu vou ler aqui com vocês o enunciado. A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Tá? Então, existe esse recurso de formação de palavras, só que ela inventa essa palavra mujeres. Mujeres não é uma palavra que existe, tá? Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a... Então, assim, não tá pedindo o sentido geral da tirinha, sobre o que está criticando, o que está querendo, qual é o assunto que traz. Não. A pergunta, a questão está querendo saber o que significa uma palavrinha específica, que é mujeres, tá? Então, assim, o Enem costuma fazer muito isso, destacar uma palavra, destacar uma expressão e perguntar o que ela significa dentro desse contexto, tá? E, mais uma vez, eu vou falar para vocês aquilo que vocês já estão cansados de saber, que é sempre o contexto que manda, tá? Nenhuma palavra... A palavra sozinha, sem contexto, como é que eu vou dizer isso sem... É sempre o contexto que manda. Então, o que vai mandar no significado de uma palavra é o que está
né, em volta dela, é o contexto. Como se ela sozinha não significasse muita coisa, ou significasse qualquer coisa, ou muitas coisas, tá? Então, é sempre o contexto que vai mandar. Por que eu falo isso? Porque, gente, assim, ó, mais de uma vez já aconteceu de alunos, depois da prova, mandarem mensagem assim, mas Kim, aquela vez eu vi no dicionário e tal palavra significava tal coisa. Não, gente, é o contexto que manda, não adianta procurar a palavra no dicionário e achar que ela sempre vai ter aquele mesmo significado. Uma vez num texto vi aquela palavra, ela significava isso, todas as vezes que ela apareceu, ela vai significar a mesma coisa. Não, tá? Eu sei que eu sou chata em ficar frisando isso e toda vez repetindo, mas, gente, é muito importante mesmo, e não só para a prova de espanhol, prova de português, de literatura, tudo isso, tá? Então, assim, o que mujeres significa aqui neste contexto. Então, vamos ver aqui, é uma tininha que vai trazer a Susanita e a Mafalda, e vai iniciar com a Susanita falando. Me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. Então, o que é esse me revientan? E aqui também, ó, essa é uma expressão que se usa muito em espanhol aqui, nesse sentido, é tipo assim, eu não aguento, tá? Mas no sentido ruim, eu odeio esses tipos, essas pessoas que pensam que a mulher é inferior. Esse me reviento, ou me revientam, já apareceu na URGS, tá? Mas daí era aquela questão que era um teatro e era uma criada, né? É um texto bem antigo, é uma criada e a sua, digamos assim, era um contexto de um casamento, tá? Ia ter um casamento, os preparativos para o casamento. Então tinha essa senhora que estava falando com a sua criada, né? E aí a criada disse, me reviento por ver os regalos. Então ela estava assim, ela não se aguentava. Mas aí era de ansiedade, porque ela queria ver os presentes, tá? Então aqui vai ser não aguento ou não me aguento, pode ser no sentido ruim ou no sentido bom, tá? Aqui é assim, eu não aguento, não suporto os homens ou os tipos, né, que pensam que a mulher é inferior. E aí a Mafalda vai complementar. Será que, mais que nada, la ven em tarefas domésticas? Então, né, para a Mafalda, possivelmente existe isso nessa questão de achar que a mulher é inferior, porque mais do que nada, né, principalmente vem as mulheres fazendo, né, as tarefas domésticas. E aí a Susanita vai seguir. Y bueno, es para eso, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer que diablos, tá? Então, o que a Susanita aí vai complementar na ideia que é da Mafalda, né? Tipo, a Mafalda mostra, assim, que pode ser que venham as mulheres como inferiores porque estão, né, geralmente vendo as mulheres apenas fazendo tarefas domésticas como se fosse algo menor, né, algo inferior. Mas aí a Suzana vai dizer, bom, mas é para isso que nós estamos, né? É para isso que nós existimos. Afinal de contas, uma mulher que não cozinha, que não passa, que não lava nem limpa, é menos mulher. Então aqui vai ter um grifo nesse menos, tá? Que também vai, eu não sei se é original do Kino, né, da tirinha, ou foi a prova que colocou, eu imagino que seja da prova, tá? Então, segundo a Susanita, uma mulher que não faz as tarefas domésticas é menos mulher, porque é para isso que existem as mulheres. E aí, a Mafalda, según vos, uma mulher que tenha cocineira, lavandeira, mucama e demais, é pouco mulher? Então, ela vai rebater essa ideia da Susanita, né? Porque, então, né, segundo essa tua ideia, uma mulher que tenha uma cozinheira, uma lavandeira... Ó, gente, mucama é uma expressão bem problemática, obviamente, mas muito utilizada, sobretudo na Argentina, tá? Mucama significa empregada doméstica. Então, segundo a tua ideia, uma mulher que tem cozinheira, lavandeira, empregada doméstica é pouco mulher, porque segundo a Susanita diz que uma mulher que não faz isso é menos mulher. Então, a Susanita, un momentito, una cosa es la mujeres e outra el status. Status, tá? Então, pera aí um pouquinho.
Uma coisa é a mujeres e outra é o status, tá? Então, a gente consegue ver que essa palavra mujeres tem a ver com o quê? Com a palavra mulher, que é mulher, tá? Então, o que seria mujeres? Seria essa mulheres, essa qualidade de ser mulher. Bom, segundo aqui, a Susanita, o que é essa mujeres? O que é ser mulher, segundo a Susanita? E aí ela vai diferenciar, não, peraí. Uma coisa é a mujeres, é essa qualidade de ser mulher. Outra coisa é o status, são coisas diferentes, tá? Então aqui me parece que o status é mais importante que essa mujeres para a Susanita. Então, o que vocês acham? O que significa para a Susanita essa palavra mujeres? Eu vou fechar aqui só um pouquinho que eu tô ouvindo umas notificações aí. Eu não sei se é alguém pedindo para entrar, se é mensagem. Não, acho que não é nada. Vou só botar de novo aqui a apresentação. Bom, então, o que vocês acham aí? A falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Na verdade, o que ela está falando é a qualidade de ser mulher, que segundo ela se define por lavar, passar, né, limpar as coisas. B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Gente, assim, ó, parece, nós fazendo essa análise mais detalhada, parece muito óbvio que seja saber. Só que, gente, é muito comum. Toda vez que eu trago essa tirinha, os alunos dizerem, que eu já fiz essa questão e errei. Eu já fiz essa questão e errei. Inclusive, em outro curso que eu trabalho, eu levei na semana passada e me falaram exatamente a mesma coisa. Eu não lembro qual é a resposta correta, mas eu lembro que quando eu fiz, eu errei. Então, por quê? Porque a gente tenta ver, né? A gente está acostumado a ver o sentido geral da tirinha ou qualquer. É uma falda crítica, então é crítica, né? A resposta é alguma coisa criticando. Não. É a valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, porque, segundo a Susanita, isso é a mujeres. Isso é a qualidade de ser mulher, isso que define uma mulher, tá? C. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Não, né? Essa não é a mujeres. Essa é uma questão levantada lá no início, né? Que as pessoas veem as mulheres como inferiores. D. Relevância social das mulheres que possuem empregada para realizar as tarefas domésticas. Não, né? Isso é o status. Independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Não, isso não é a mujeres, segundo a Susanita, tá? Então, um exemplo aqui de questão do Enem com tirinha, tá? A gente vai ver mais dois. Na verdade, é uma tirinha e uma publicidade bem curtinhos, assim, rapidinhos. Tem umas questões do Enem que elas são muito curtinhas. E aí depois a gente já vai entrar já nessa nossa análise um pouco mais aprofundada em outras questões que vão, né, abrir vários parênteses, tipo aqueles que a gente fez na última aula, né, que a gente viu, aparecia echar no texto, a gente viu várias expressões que o echar formava e, né, palavras parecidas com echar que costumam causar confusão, então a gente vai fazer algo parecido hoje, tá? Mas primeiro vamos ver essas tarefas aí que eu tinha deixado para vocês, tá? Eu vou cuidar aqui o horário. Bueno. Essa aqui é o Enem PPL 2013, vocês vão ver que ela é bem curtinha, tá? E aqui, né, vai ser bem o tipo de questão que a gente espera no Enem. A charge faz uma crítica ao quê? Então, ao que essa charge faz uma crítica? E aqui eu vou dizer para vocês, ó, muitas vezes quando a gente está fazendo uma prova e aparece uma questão aparentemente fácil demais, a gente fica desconfiado, né? E a gente acaba nos boicotando. Então, cuidado. Se a pergunta é simples e a resposta tá ali na cara, a gente não tem que inventar nada. A gente tem que responder o que está perguntando. Então, a pergunta é: a charge faz uma crítica ao quê? Então, o que diz a charge que ela está falando, né? Lo que más me cansa de la vida no es cuánto cuestan las cosas, sino que todo tenga preço. Então, o que mais me cansa, né? O que mais te cansa
da vida não é quanto custam as coisas, mas sim que tudo tenha preço, tá? Todas as coisas, tá? Então, a charge faz uma crítica ao quê? Letra A, a uma sociedade em que tudo tenha preço. Exatamente isso. Lo que mais te cansa de la vida não é quanto cuestan las cosas, sino que toda tenha preço. Exatamente isso, tá? B, ao individualismo da sociedade contemporânea não está falando de individualismo, está falando de tudo que tudo tenha preço. Ao preço elevado dos produtos comercializados. Aqui não está falando exatamente de produtos, né? Muito menos do se é alto ou baixo. A desvalorização que as pessoas sofrem no mundo atual ao valor exagerado que se dá às coisas nos dias de hoje. Não é o valor exagerado, e sim que tudo tem um valor, maior ou menor. Bem simples essa questão. E também, né, as pessoas costumam se boicotar muito nela, porque dizem, ah, não, tá fácil demais. Não é isso, tá? É um pega-ratão. Não, gente, às vezes é isso mesmo, tá? Tá ali na cara, não tem o que inventar aí. Por último aí, temos essa publicidade do Enem PPL 2014, que eu também tinha mandado para vocês como tarefa, tá? E aí vocês vão ver que não vai ter toda aquela análise que a gente tinha visto nas outras publicidades, que a gente tinha que ver as imagens, o interlocutor e tal. Aqui sim, a gente tem que sempre ver o interlocutor, mas não vai estar aí na imagem exatamente, né? Vai ser só a linguagem verbal aqui, não vai ter essa linguagem não verbal de figuras e tal. Então, Graças por não fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade. Então, qual que é a finalidade desse texto publicitário do Ministério da Educação e Cultura? Então, vai estar aqui bem grande. Gracias por no fumar. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor, los no fumadores agradecidos, mejor salud para los que le rodeam, tá? Então, obrigada por não fumar. Seu hálito mais fresco, seus pulmões mais limpos, sua vida mais longa e melhor, os não fumantes agradecidos e melhor saúde para os que lhe rodeiam, tá? Então, qual que é a finalidade deste texto publicitário? Imaginem, né, que se é publicitário, né, vai estar ou em cartazes ou em revistas e tal. Qual que é a finalidade? A. Proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos. Primeiro que não tem a palavra proibido, né? E não fala em qual ambiente, só fala obrigada por não fumar. B. Informar os sintomas do tabagismo, fala que fumar pode causar câncer, fumar pode comprometer o, sei lá. Não, né? Não tá informando os sintomas aí. É convencer os fumantes a abandonar o vício. Parece que sim, né? Se tá dizendo, obrigada por não fumar, esse obrigada por não fumar me parece até algo irônico, né? Tipo assim, e aí vai dizer, né, por que a pessoa não deveria fumar. Então, me parece que sim, é tentativa de convencer, dizer, olha só, se tu não fumar, o teu hálito vai ficar mais fresco, os teus pulmões vão ficar mais limpos, a tua vida vai ser mais longa e melhor. Nós, não fumantes, agradecemos, né? E melhor saúde para os demais. Então, vai falar benefícios para a pessoa, né, individual e para o coletivo. Então, sim. D. Questionar a qualidade de vida do fumante. Não tem questionamento aqui, né? Agradecer as pessoas que não fumam. Não, na verdade, isso aqui, né, me parece mais uma questão de ironia ou
também de sim falar para as pessoas que não fumam, né? Não, na verdade dá para ver, né? Se é para agradecer as pessoas que não fumam, não ia nem precisar de um cartaz desse, tá? Bueno, tinha essa aqui, mas, ai, gente, eu tô cansada de tirar, né? Vocês já devem estar também. Se vocês tá lá no grupo do WhatsApp, façam ela se vocês ficarem com algum questionamento, alguma dúvida. Aí vocês me perguntam ali, tá? Essa aqui é bem tranquilinha também. E vamos entrar aí nas questões, né, que eu trouxe de textos. Esse aqui não é um texto muito grande, tá? É um texto pequeno a médio. E, bom, é bem o tipo de texto que aparece na prova mesmo. É uma reportagem, me parece, né? E aí vocês vão ver que eu vou fazer vários parênteses aí sobre coisas que aparecem nesse texto, tá? Vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante esse vocabulário que aparece aqui, eu vou expandir, né, para outras áreas em que a gente pode encontrar vocabulário semelhante, tá? Então, aqui nessa parte a gente não vai ver algo tão gramatical, eu vou deixar isso para o próximo texto, que aí a gente vai entrar mais nos advérbios, tá? Então, vamos ver aqui o que pede essa questão a partir do que se afirma no último parágrafo. É necessário saber para começar a actuar? Então, é necessário saber para começar a agir. Saber o quê? Tá? Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de. Então, qual que é a intenção do texto, né? E, principalmente, né, a partir do que se afirma no último parágrafo. É necessário, né, saber para começar a agir. Saber o quê, tá? Então, aqui, o título é Es possível reduzir la basura. Começando aqui por basura. Basura parece que não, mas assim, eu já ouvi. Mas isso é mais um falso amigo na fala, né? Que as pessoas pensam que é vassoura, basura, vassoura, né? Algo nesse sentido, não tem nada a ver. Basura é lixo, tá? Então, basura é lixo. O lixinho, esse que a lixeira, seria basureiro, mas a gente fala basura, tá? El bote, e aí tem várias formas de falar. En México se producen más de 10 millones de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados en más de 50,000 tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente como materias primas que luego desechamos e tiramos, convirtiendo-los em materiais inúteis e foco de infecção. Gente, aqui tem várias palavrinhas que são interessantes da gente retomar e a gente vai retomar mais para frente, tá? Então, o que está falando esse primeiro parágrafo? No México, se produzem mais de 10 milhões de metros cúbicos de lixo mensalmente, depositados em mais de 50,000 tiradeiros, gente, é isso que a gente chama de lixão, é esse lugar, depósito, não sei se é depósito de lixo o nome, não sei como é que é o nome oficial, mas tipo lixão, tá? Em 50,000 lixões de lixo legal ou clandestinos, que afetam de maneira direta nossa qualidade de vida, pois nossos recursos naturais são utilizados desproporcionalmente como matérias-primas que logo descartamos e jogamos no lixo, convertendo-os em materiais inúteis e focos de infecção. Aqui temos o verbo tirar. Tirar é isso que vocês estão pensando mesmo. Jogar, atirar, tá? Lançar. Mas pode ser tirar al suelo, tirar al techo, tirar, sei lá, né? Em qualquer lugar. Tirar-se em la cama. Só que é aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente vai ver mais para frente. Existem expressões que são tão fixas e tão usadas que às vezes a gente nem precisa completar elas, tá? Isso acontece muito com ditados populares que são muito utilizados, né? Ou, deixa eu ver um exemplo do português.
Não vou lembrar agora. Mas aqui a expressão é tirar a la basura. O que é tirar a la basura? Jogar no lixo. Só que é tão utilizado tirar a la basura que em espanhol a gente acaba falando só tirar, e tu já sabe que é la basura. Então, por exemplo, tô aqui, uma coisa nojenta, tô aqui meu saquinho de chá, tá? Tá aqui meu chazinho, eu tirei. E aí, sei lá, eu tô na casa de vocês me dão um chá. Eu tirei o saquinho, e aí eu só pergunto, tiro? Tiro? Significa o quê? Jogo no lixo ou deixo aqui? Tiro, tá? Então, tirar, na maioria das vezes, vai significar aí tirar a la basura, jogar no lixo, tá? Também se fala muito botar a la basura. Então, o verbo boto, já significa isso também, tá? Mas sempre vai depender do contexto. Vocês vão ver que no próximo texto, acho que não vai dar tempo, mas um dos textos que eu trouxe tem tirar-se al suelo. E aí não é se jogar no lixo no chão, não, né? É se atirar mesmo, tá? Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos, de novo, ao que jogamos no lixo. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando solo lo indispensable, directamente colaboramos com o cuidado do ambiente. Então, tudo aquilo que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que jogamos no lixo. Consumindo racionalmente, evitando o desperdício e usando só o indispensável, diretamente colaboramos com o cuidado do ambiente. Se a basura se compõe de vários desperdícios e se como desperdícios não foram basura, se los separamos adequadamente, poderemos controlá-los e evitar posteriores problemas, tá? Então, se o lixo se compõe de vários desperdícios e se como desperdícios não fossem lixo, se os separamos adequadamente, poderemos controlar-los e evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, ahorro de agua potable, ahorro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Es necesario saber para empezar a actuar. Saber o que, tá? Então, ó, reciclar se traduz em importantes economias. Ahorrar, economizar. Los ahorros são as economias de qualquer coisa, de dinheiro, tá? Então, importantes economia de energia, economia de água potável, economia de matéria-prima, menor impacto nos ecossistemas e seus recursos naturais e economia de tempo, dinheiro e esforço. É necessário saber para começar a agir. Saber o quê? Saber que a gente tem que ter consciente, né, com o lixo e principalmente reciclar. Por quê? Porque reciclar vai trazer todas essas economias e esses benefícios, tá? Então, a partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar, pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de... Ó, dê uma olhadinha aí nas alternativas. Ó, informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Sim, né? E vai além disso, além de informar, né, a importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente, fala, né, de todas essas economias, né, e de como é importante, né, pensar, né, o lixo de outra forma. Então, realmente, essa A aqui, tá? Vamos ver as outras. B. Indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser foco de infecção. Não, né, gente? Bem longe disso. C. Denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador de dejetos
pois é o gerador dos dejetos produzidos no México. Então, a gente aqui está falando que é possível reduzir o lixo reciclando, economizando os nossos recursos naturais. Denunciar. C. Denunciar o quanto o consumismo. Ah, não. D. Ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforços a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. Não, está ensinando como economizar tempo, dinheiro e esforço com a reciclagem. E. Alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Gente, não, tá querendo incentivar, tá? Bueno, então isso aqui é a, tá? Não sei se vocês acharam essa questão fácil, de boa, se vocês acharam o vocabulário difícil mesmo. Eu imagino que mesmo não conhecendo a palavra desechamos, tiramos, derroche, tiradeiros, né? Bom, aí se tu não sabe, tu não conseguiu entender que lixo é basura, aí sim tu não consegue entender nada do texto, né? Mas eu acho que a partir de reciclar, né, a gente já consegue identificar mais ou menos. Então, assim, eu já falei para vocês que, olha, quase nunca vocês vão encontrar um texto em língua estrangeira que vocês conheçam 100% das palavras. Muitas delas vocês vão ter que entender pelo contexto, tá? Então, assim, não tem problema não saber o que é desechamos e tiramos, desde que tu tenha essa ideia que tá falando sobre lixo, tá falando sobre descartar e tal. Então, agora vamos retomar algumas coisas e vocês vão ver que eu trouxe aí alguns outros materiais autênticos para ampliar um pouquinho mais, né, e um pouquinho além disso que a gente está vendo. Então, eu trouxe aqui para vocês a palavra basura, né, como eu sempre digo para vocês, quando a gente está estudando vocabulário, não é uma questão de ver, é sempre uma questão de rever, retomar. Então, a gente sempre vai retomar, né, essas palavras que a gente já viu uma vez, e aí sim, né, vai representar um aprendizado mais significativo para nós, porque dificilmente a gente vê uma vez na vida uma palavra e vai lembrar do significado dela para sempre. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 cartazes que vão trazer 2 verbos importantes. Então, os 2 são com o mesmo objetivo, sobre que é proibido jogar lixo, tá? Mas aqui vai utilizar um verbo arrojar. Então, proibido arrojar basura. O que significa olha só, isso cuidado, que a gente vai ver daqui a pouco. Arrojar, jogar. Ahorar, economizar, tá? Então, proibido arrojar basura, proibido jogar lixo. E o outro, proibido tirar basura, proibido jogar lixo, tá? Então, tanto tirar quanto ahorrar, quanto botar, algo assim, vai significar, né, nesse contexto, jogar lixo. Então, arrojar, eu posso arrojar uma coisa. Qualquer coisa eu posso tirar e jogar. Tirar também, eu posso tirar qualquer coisa. Então, vamos ver aqui um materialzinho autêntico de um sitezinho chamado ecogreenlove.com, que vai trazer algumas dicas para reduzir o lixo e economizar dinheiro. Então, aqui temos 2 palavras que já apareceram lá no texto e agora a gente vai expandir um pouco mais o nosso vocabulário, tá? Então, reduce tu basura e ahorra dinheiro, donde quiera que vayas. Aqui, como é um texto de dicas, vai usar o imperativo, tá? O tempo imperativo. Então, reduz o teu lixo e economiza dinheiro. Lá no texto estava falando ahorro de energia, ahorro de água potável. Aqui é para ahorrar dinheiro. Então, reduz o teu lixo e economiza dinheiro onde quer que tu vá. Donde quiera, onde quer que tu vá, né? Porque aqui é vadias é a pessoa tu. Então, quais são essas 8 dicas? Empaca tu propio almuerzo para el trabajo e trae tus propios cubiertos. Ó, palavra bem importante aqui, cubiertos. Empacota o teu próprio almoço para o trabalho e traz teus próprios talheres, tá? Cubiertos não vai ter nada a ver com coberta, tá?
Calma aí. Ó, cubiertos não vai ter a ver com coberta, tá? É tipo um cobertor. É talher, tá? Então, cubiertos é talher. Mas, se não estivermos falando de um substantivo, como aqui, né? Essa palavra cubiertos, existe uma forma verbal, né? Na verdade, é um particípio, particípio do verbo cobrir, que aí cubiertos, né? Eu posso falar eu sei, os gatos estão cobertos, eu posso dizer que estão cobertos, tá? Mas cobertos como um substantivo é talher. Compra a granel e traz tus próprias bolsas reusáveis. Então, compra a granel e traz tuas próprias sacolas reutilizáveis, tá? Bolsas, sacolas. Cambia as servilletas e pañuelos de tela. Considera instalar um bidê. Então, troca, né? Muda a. Isso aqui é guardanapos, servilleta, guardanapos e lenços. Pañuelos é um lenço, tá? E pañuelos troca a guardanapos e a lenços de tecido. Considera instalar um bidê, tá? Não sei se é do tempo de vocês, mas eu lembro que as tias mais antigas tinham bidês, né? Que é aquele, tipo, é um vaso que fica do lado do vaso no banheiro que sai água, né? Eu sempre morria de medo daquilo. Imagina, né? Aquela água, eu sempre pensava, meu Deus, aquela água gelada na minha bunda. E aí eu nunca tive coragem de usar o bidê. Eu tinha uma tia que ela tinha um bidê, mas nunca tive coragem de usar. Bueno, cambia a bolígrafos recargáveis e lápis mecânicos. Então, troca a canetas recarregáveis e a lápis mecânicos ou lapiseira, tá? Planeia e conserva tus alimentos para evitar desperdícios. Então, planeja e conserva teus alimentos para evitar desperdícios. Compra roupa de segunda mano e dona la que ya no te pongas. Então, compra roupa de segunda mão, né? E doa as que tu já não põe, que tu já não usa, tá? Dona, doa. Cambia souvenirs por fotos para capturar recuerdos. Então, troca, né, souvenirs, essas lembrancinhas por fotos para capturar recordações, lembranças. E al viajar, evita os objetos de um solo uso e quédate melhor em hostales, tá? Então, ao viajar, evita os objetos de um só uso, então objetos descartáveis, e fica melhor em hostels, não sei como é que é o plural em português, tá? Então, algumas dicas para reduzir a basura e ahorrar dinheiro. Então, aqui a gente viu várias palavras aí interessantes para a gente lembrar. E aqui só, ainda dentro desse tema do lixo, a gente já vai ver rapidinho isso aqui. Quanto dura a tua basura? Então, quanto tempo dura o teu lixo? Eu vou trocar aqui. Então, ó, envases bricks, esse tipo de leite, tá? Que é esse papelão. 30 anos. Prenda sintética. O que é uma prenda? Uma prenda de roupa, peça de roupa, tá? Uma peça de roupa sintética, qualquer uma, 40 anos. Bolsa de plástico, 150 anos. A gente tinha recém visto que bolsa é sacola. Boteias de plástico são garrafas de plástico, 450 anos. Pilhas. Aqui parece muito fácil, gente, porque tá com o desenho, mas no texto não vai ter desenho, tá? Lata de refresco ou lata de gaseosa, 200 anos. Hilo de pesca é o fio, tá? Hilo é um fio, 600 anos. Pañales desechables. Imaginem que não tivesse a foto, né? Imagina que fosse um texto só falando sobre
pañales desechables, que deveriam usar pañales de tela em vez de pañales desechables, não tivesse nenhuma imagem, tá? Provavelmente apresentaria alguma dificuldade, né? Para quem não está bem ligado. Então, pañales são fraldas desechables, descartáveis. Então, anias PAC seriam os... É engradado que se fala? É, né? 400 anos. Periódico, jornal, 2 meses. Colilla. Gente, colilla parece uma palavra que tu nunca vai precisar na tua vida. Por que eu vou precisar saber como é que se fala bituca em espanhol? Já caiu em prova. Na prova da PUC, eu acho que 2014, 2015, algo assim. Era um texto que falava sobre os incêndios florestais e falava que boa parte é causado por colillas. E mais do que isso, uma das questões era de tradução. Eu não sei se era tradução ou de substituição, acho que era de tradução, tá? Então, assim, gente, quando eu falo que qualquer coisa pode cair na prova, qualquer coisa pode cair na prova. E sapatilhas de deporte, sapatilha seria tênis, tá? Não é a sapatilha que a gente conhece. É tênis, sapatilha 200 anos, tá? Agora vamos ver aqui outras palavras que a gente viu ali, ó. Temos o desechar, que a gente viu que é descartar, mas é no sentido de descartar, de descarte de lixo. Só que, né, como é o contexto que manda, dependendo, vai significar outras coisas, não simplesmente descartar no sentido de botar fora. E sim, pode ser de excluir, de reprovar, de menosprezar, de renunciar ou não admitir algo, ou de expelir ou arrojar, que a gente acabou de ver, tá? De jogar. Então, sempre o contexto que vai mandar. É que nem o descartar, né? A gente pode descartar um lixo, a gente pode descartar uma ideia, né? A gente pode descartar uma possibilidade. Então, dependendo do contexto, vai ter um significado. E aqui eu trouxe alguns outros materiais também, autênticos, né? Autênticos que eu digo que estão aí no mundo real, né? São esses tipos de texto que... Acho que tá chovendo. São esses tipos de texto que vão aparecer nas provas, né? Textos do mundo real. Jamais o Enem vai criar um texto, uma publicidade, uma tirinha só para ser usado na prova. Isso não faz sentido, porque a prova quer saber: vocês conseguem agir no mundo em língua espanhola? Vocês conseguem agir? Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem se expressar? É isso que a prova quer saber. Então, aqui, ó. Donde desechar ou tirar? Guantes e mascarillas. Isso aqui seria um assunto super atual, super relevante, né? Então, onde descartar ou jogar no lixo luvas e máscaras, tá? Então, se tirarão em el contenedor de desechos del hogar no destinados al reciclaje. Então, ó, de novo o verbo tirar. Não precisa falar, né? É tirar. Então, tu já vai jogar no lixo num container de acabei de falar. De descartes do lar. O que é hogar? Já caiu em prova. Hogar, lar. Do lar não destinado à reciclagem, tá? Mais uma aí, uma reportagem exatamente sobre isso. Como colocar-se, usar, quitar-se e desechar um tapa-bocas. Então, enquanto ali na primeira estava tratando máscara como mascarilha, aqui está como tapa-bocas. Eu já vi também como cubre-bocas. Então, é como eu sempre falo para vocês, o espanhol é falado em 21 países, obviamente vai ter muita diversidade, né? Então, para um só objeto vai ter várias formas de falar. Então, como colocar-se, usar, tirar, quitar-se, tirar e descartar a máscara, tá? Então, importante. Então, aqui, imagina se não tivesse a imagem, né? Isso seria uma boa questão do Enem, né? Qual que é o objetivo? Sobre o que está falando, né? Então é a questão da máscara, né?
esse uso massivo, né, que as pessoas tiveram que se adaptar de uma hora para outra. Então, como fazer corretamente esse uso? Depois, lá no texto, tinha a palavra derroche. E aqui também mais um material autêntico. De novo, aqui, imaginem que não tivesse essa imagem, né? Todos contra el derroche. Em tempos de sequia, pensemos antes de gastar. Imaginem assim, ó, botem a mão aí na tela, tirem essa gotinha aí de água. Se fosse só esse texto, poderia ser algo que eu nem perguntaria. Ah, é sobre o que é essa campanha, quer conscientizar sobre o quê? Todos contra o derroche. Derroche a gente viu que é desperdício. Desperdício do quê? E aí, aqui, aquilo que eu falo para vocês, né? A análise da linguagem verbal e não verbal. A não verbal nos mostra que está tratando sobre água. Por quê? Porque tem essas gotinhas. A linguagem verbal em si não está nos dizendo isso explicitamente. E sim essa junção, né, entre as duas linguagens. Então, todos contra o desperdício. Em tempos de seca, pensemos antes de gastar. A gente viu ali ahorros, que são economias. Então, aí tinha uma reportagem desses sites de finanças, aviso, ahorrar dinheiro não serve de nada se não sabes como hacerlo. Então, aviso, economizar dinheiro não serve de nada se tu não sabe como fazer, tá? Guia de ahorro de energia. Então, guia de economia de energia. Greenpeace, México, tá? Ah, olha só o texto que a gente viu do Enem era do México, que é o Greenpeace México também. Então, gente, eu sei que às vezes parece assim, ai, meu Deus, quantas vezes tu vai repetir? Mas é importante repetir, tá? E é importante, isso eu já falei para vocês. Se vocês puderem em casa, lerem as questões do Enem, leem em voz alta, se escutem. Ai, mas a minha pronúncia não é boa. Gente, é a pronúncia que vocês vão ler, é só na cabeça de vocês, tá? Então, a mesma pronúncia que vocês tiverem em casa lendo vai ser a mesma que vocês vão ter na aula, não tem problema em pronunciar errado, tá? Em aula, não. A mesma pronúncia que vocês vão ter em casa, né, certo ou errado, é a mesma que vocês vão ter na prova, então isso não vai fazer diferença, tá? É vocês com vocês mesmos, mas se ouçam, falem, isso vai ativar a memória de vocês, vocês vão conseguir absorver mais coisa, tá? E também me ouvir, às vezes eu sei que eu falo demais, né? Mas a aula online é assim mesmo, minha garganta que lute. E, enfim, a gente tem que repetir, tá? Aqui temos 5 conselhos de ahorro. Ahorro em compras do lugar. Eu não vou ler com vocês, deem uma olhada depois, tá? E procurem as palavras que vocês não conhecerem, porque eu acho mais interessante a gente ver a próxima questão, tá? Mas eu coloco de qualquer jeito isso aí separadinho lá no grupo e vocês dão uma olhada depois, durante a semana, tá? Bueno, esse aqui também é um texto interessante. Você vê que, claro, esse aqui eu não consegui fazer o print da própria prova do Enem. Eu não sei porque o Enem PPL 2016 não está no site do INEP, eu já procurei. Aí eu tive que pegar, copiar, né, o texto, né? Mas é o mesmo texto, as mesmas questões, só está configurado de forma diferente. Opa, eu apertei aqui, não sei se... Bueno. Tá, então essa aqui é uma questão do Enem PPL 2016. Você vai ver que o texto é bem curtinho, mas aqui tem várias coisas para a gente conseguir retomar, principalmente os advérbios, tá? Tem, obviamente, né, como todo texto, as conjunções, mas aí a gente vai ver conjunções mais na próxima aula, tá? Mas, claro, eu sempre chamo atenção quando aparece alguma conjunção importante. Então, vamos ver aqui o que pede a questão. Apesar da proximidade entre as línguas portuguesas e espanhola, muitas expressões não são equivalentes. No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes, então,
mais uma questão que ela vai destacar uma expressão, né? Lá na Tina da Mafalda era a palavra mujeres, aqui vai ser a expressão a pulso. O que significa? Na expressão a pulso, né? Indica que Carlos Fuentes. Indica o que sobre o Carlos Fuentes, tá? Então, deixa eu ver quem é Carlos Fuentes, caso vocês não conheçam. Então, o texto vai começar assim. La excelente cosecha literaria latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX puede resumirse en unos cuantos nombres. Los del colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, el cubano Alejo Carpentier, el chileno José Donoso, los mexicanos Octavio Paz e Carlos Fuentes. Tá? Então, assim, ó, a excelente cosecha seria a colheita, mas como que a gente falaria isso? Acho que a gente usaria mais uma coisa tipo safra, tá? Safra, nesse sentido. Mas aqui, o que quer dizer? Digamos assim, de forma bem figurada, né? Escritores cultivados na mesma época, tá? Que estavam sendo cultivados na mesma época. Então, a excelente aí, safra literária latino-americana da segunda metade do século XX pode se resumir em uns quantos nomes. E aí vai citar, né, esses vários escritores importantes, né? Infelizmente aqui a gente pode ver que só tem homens, né? Mas homens, infelizmente, né? As mulheres não tinham tanto acesso e isso se reflete aí nos nomes mais importantes. Então, vai falar do Garcia Marques, vai falar do Mário Vargas Llosa, do Borges, do Cortázar, do Carpentier, do José Donoso e os mexicanos Octavio Paz e Carlos Fuentes. Há mais escritores dignos de figurar em esse quadro de honor, por supuesto. Então, há mais escritores dignos de figurar nesse quadro de honra. Obviamente, tá? Então, gente, por suposto é obviamente. É um advérbio de afirmação, certeza, tá? Com certeza. E a gente costuma ler o por suposto e pensar em suposição por causa do português. Esse suposto a gente pensa em suposição. Não. É importante a gente lembrar que por suposto é com certeza, obviamente, tá? Afirmativo. Pero en él no podría faltar ninguno de los mencionados. Então, está dizendo que, bom, claro que existem outros escritores que poderiam estar nesse quadro de honra, com certeza. Mas nenhum desses poderia faltar. Então, esses são, claro que existem outros importantes que poderiam ser acrescentados, só que esses citados não poderiam sair desse quadro de honra, tá? Então, temos aqui o pero, que vocês sabem que é o mas, né? O que a gente poderia dizer? Sempre que eu digo para você sempre, quando aparecer um pero, sublinha ali, que vai ser importante para... Aqui nem tanto, assim, né? Mas, na maioria dos textos é muito importante. Carlos Fuentes, fallecido ayer a los 83 años en Ciudad... Nossa, aqui tá com errinho de digitação. É N, né? Em Ciudad de México, celebrou a pulso supuesto em ele. Então, Carlos Fuentes, falecido ontem, advérbio de tempo, ontem, aos 83 anos, na cidade do México, celebrou a pulso supuesto em ele. Celebrou a pulso supuesto em ele. O que significa isso? Celebrou a pulso supuesto em ele. Seu posto nele. En ele, nele. Onde? Onde que ele labrou seu posto a pulso? Neste quadro de honra dos escritores do século XX. Importante a gente entender isso. Então,
como que ele conquistou esse posto no quadro de honra dos escritores do século XX foi a pulso. O que significa a pulso? Bom, vamos ver aqui. Novelista, ensayista, dramaturgo, guionista de cine, professor em las más destacadas universidades americanas y europeas, Fuentes supo reflejar en su obra el espíritu de México forjado en el mestizaje y en la red de complejidades que comporta. Pero no solo eso, en todo momento fue un paladín de la libertad, tanto en lo relativo a la imaginación y el talento creativo que impregna sus obras, como en lo referente al compromisso social. Como que foi esse apulso? O que significa esse apulso? Que foi como o Fuentes conquistou o posto dele no quadro de honra da literatura latino-americana do século XX, sendo novelista, né, escreveu romances, ensaios, dramaturgo, roteirista de cinema, professor nas mais destacadas universidades americanas e europeias. Fuentes soube refletir na sua obra o espírito do México, forjado na mestiçagem e na rede de complexidades que comporta. Mas não só isso. Em todo momento, Fuentes foi um defensor da liberdade, tanto no relativo à imaginação e o talento criativo que impregna suas obras, como no referente ao compromisso social. Então, o que fala aí sobre o Fuentes nesse final? O cara fez tudo, e o cara foi bom em tudo. Tá? Ele escreveu novela, ele escreveu ensaio, escreveu peça de teatro, escreveu roteiro de cinema, foi professor nas maiores universidades americanas e europeias, soube refletir o espírito do México, né? Soube defender a liberdade criativa e teve compromisso social. Então, o que significa esse apulso? Foi, né? O cara mereceu, ele era bom em tudo, tá? Claro que isso é uma questão de gosto, mas o cara fez tudo, sabe? Não é por nada que ele seria um referente, que ele estaria dando aula nas universidades, e enfim, que ele seria uma referência, tá? Então, apesar da proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, muitas expressões não são equivalentes. No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes trabalhou em suas obras as questões relativas ao contexto social de seu país. Ele trouxe, né, essa identidade mexicana, mas não foi isso, né? Não foi assim que ele conquistou o posto dele no quadro de honra da literatura do século XX. Escreveu suas principais obras com base no princípio da liberdade de criação. Bom, ele fez isso, mas não foi isso que colocou ele nesse quadro de honra. Integrou o quadro dos escritores latino-americanos mais destacados do século XX, sim. Mas não é esse... Fala que foi a pulso que ele integrou, mas não é que esse é o pulso, né? Significa. D. Alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora do seu país por mérito próprio. A pulso, né, com as suas próprias mãos. Esse apulso significa tipo, por mérito próprio, né? Ele foi lá, se esforçou, ele fez, ele conseguiu. Esse apulso significa isso, eu fiz, tá? Então, teria que ser essa, D. E a E tratou em suas obras dos principais assuntos da cultura mexicana do passado e do presente. Não somente isso, tá? Bom, vocês têm alguma dúvida aqui? Vocês estão de acordo? Era isso que vocês colocariam? Vocês viram que é um textinho bem curtinho, mas tem várias coisas que a gente pode aí destacar, tá? E aí, como eu falei para vocês, desse texto, o que eu vou destacar principalmente são os advérbios, tá? Que a gente vai repassar. Não todos, só os mais importantes, os que têm a ver com o que apareceu aqui, tá?
Se vocês tiverem uma dúvida, algum comentário. Eu gosto bastante dessa questão, acho interessante. E eu gosto do Carlos Fuentes. Na verdade, eu li pouco do Carlos Fuentes, eu confesso para vocês. Há um tempo atrás eu tentei ler um livro dele, não entendi bolhufas. Tenho que voltar, hoje que sou uma pessoa mais evoluída, né? Mas tem um livro muito bom dele e curtinho, que se chama Aura. É um continho bem curtinho, assim. Não, na verdade, para um conto, é um conto meio longo, mas é um romance curtinho. E de terror, assim, muito bom mesmo. Então, alguns advérbios importantes que apareceram em el texto. Vimos o por supuesto, gente. Por supuesto, a gente nunca, jamais tem que pensar que tem um sentido de suposição. Por suposto é com certeza, tá? Com certeza, obviamente, naturalmente, tá? Por supuesto que quero que hagas el viaje comigo. Claro que eu quero que tu faça a viagem comigo. E aqui, por supuesto que poderia ser mais amável contigo. Simplesmente não quero. Então, claro que eu poderia ser mais gentil contigo. Eu simplesmente não quero, tá? Por supuesto, claro, obviamente, com certeza, tá? Aqui temos uma tirinha da Mafalda, né? Como não poderia faltar, que vai nos trazer esse por suposto mais contextualizado em um texto do tipo que aparece no Enem. Então, aí está essa palomita, não sabe lo que é o dinheiro e, sin embargo, é feliz. Então, aí está essa pombinha que não sabe o que é o dinheiro e, no entanto, é feliz. Sin embargo, no entanto. E aí ela vai perguntar para o Filipito, não lembro se é Filipito. Vos crees que o dinheiro é todo em la vida, Manolito? Nossa, não é Manolito, não é Filipito. Vos crees que o dinheiro é todo em la vida, Manolito? E ele vai falar, não, por supuesto que o dinheiro não é todo. Então, não, óbvio que o dinheiro não é tudo. Também estão nos cheques, tá? Então, uma falda ali toda, né, romantizando a vida dessa pombinha, é feliz sem saber o que é o dinheiro, e aí ela vai perguntar pro amigo dela, né, o Manolito, se ele acha que o dinheiro é tudo na vida. Daí fala, não, claro que não, o dinheiro não é tudo. Também existem os cheques, tá? Então, por suposto, obviamente, claro que não, tá? Então, aqui um exemplo de uso real do por suposto. E aí, como a gente está falando de advérbios de afirmação, esse por suposto é uma afirmação forte, obviamente, é com certeza. Aí temos outro, locução adverbial, né? Que vai ter um sentido parecido, que é sem dúvida, que é o desde luego. E que também, assim como por suposto, se a gente lê ele com a cabeça do português, né? A gente vai pensar, desde logo. Ah, tem a ver com tempo. Não, desde luego é um advérbio de certeza, né? Sem dúvida. Então, hay, desde luego, muitas outras questões que merecem mais atenção. Então, há, sem dúvida, muitas outras questões que merecem mais atenção, tá? Saber mais sobre nosso planeta, desde luego, é muito importante. Então, saber mais sobre o nosso planeta, sem dúvida, é muito importante, tá? Então, por supuesto, obviamente, com certeza, claro. Desde luego, sem dúvida, tá? Mas também eu trouxe aqui, enquanto o desde luego é sem dúvida, eu trouxe aqui um de dúvida para vocês, que é o a lo mejor, tá? O a lo mejor, vocês viram, né? Eu destaquei aqui 3 locuções adverbiais que vão ser falsos amigos, digamos assim, né? Não exatamente falsos amigos, mas assim, se a gente só ler e querer traduzir uma por uma das palavras, a gente não vai chegar ao significado jamais. Porque a lo mejor, se a gente traduzisse literalmente, é ao melhor, né? Só que não, a lo mejor, né? Essa expressão a lo mejor significa talvez, tá? Em espanhol, talvez separado.
Então, a lo mejor significa talvez. Então, sei lá, eu estou planejando alguma coisa, mas eu não tenho. Estou planejando uma viagem, mas assim, tá, o estado todo está em bandeira vermelha. Daí eu vou falar para minha amiga: a lo mejor hacemos el viaje depois de enero. Então, talvez, né? Talvez a gente, seria bom se a gente fizesse essa nossa viagem depois, né? Deixar para depois. Então, cuando hace mucho frío, las funciones vitales se ralentizan y quien puede parecer muerto por congelación, a lo mejor revive al recuperar la temperatura. Então, né, as pessoas que parecem que estão congeladas, né, a lo mejor, talvez, né, revive ao recuperar a temperatura, tá? Então, vimos aí esses advérbios. Dando aqui o tempo. A lo mejor em minha outra vida fui lunes e por isso nadie me quiere. Então, talvez na minha outra vida eu fui segunda-feira e por isso ninguém me ama, tá? Bueno. Aí também apareceu a Jer, né, que falou que o Vargas, ó, já tô matando o Vargas, não, acho que ele já morreu, não morreu, não sei. Eu tava matando outro autor. O Carlos Fuentes fala assim, falleció ayer, né, faleceu ontem. Então, trouxe isso aqui de tempo, né. Então, hoje é hoje, ayer, ontem, e o apenas, ele também é de tempo, no sentido de recém, tá? Apenas cheguei e já me chamaram ao telefone, tá? Eu tô falando rapidinho, gente, eu vou deixar isso aqui no PowerPoint, tá? Só porque a gente tem 3 minutos só e eu queria pelo menos terminar essa parte. Aqui temos outros também de tempo, que é o já, que poderia ser já ou agora. Temos o temprano, que é cedo. Hoy me desperté temprano para dar classes. Temos o pronto, que também pode significar tanto cedo quanto logo, quanto... vamos ficar nesses dois significados assim de tempo, tá? Se a gente quer falar de tempo, pode significar cedo ou logo. Então, eu vuelvo pronto, eu volto logo, eu volto daqui a pouquinho, tá? Mas, como eu falei para vocês, sempre o contexto que manda. Então, além de ser um advérbio que pode ter o sentido temporal, o pronto, ele pode ter o sentido de modo também, tá? Que pode significar ou rapidamente ou repentinamente. Então, de pronto se puso a gritar. Então, de repente, começou a gritar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, tá, então era só isso, né, dessa parte. Então, sei que nessa última parte eu dei um corridão. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntam. Mas, então, eu vou colocar esse PowerPoint lá no grupo, tá? Então, nós vimos essas questões que eram a tarefa de casa e mais 2 questões nós vimos. Então, eu vou colocar essas aqui lá no grupo. Vocês vão ver que no meu PowerPoint eu tinha mais coisas, mas aí se vocês quiserem fazer essas questões que a gente não conseguiu ver hoje em casa, para na próxima aula vocês corrigirem, tirarem as dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Eu vou colocar esse PowerPoint do jeito que ele está aqui, eu vou colocar ali no grupo. E aí, na próxima aula, a gente segue, tá? E vocês vão ver que a gente vai continuar aí aprofundando. Então, hoje a gente viu, né, um pouquinho sobre os advérbios. Para a próxima aula, eu quero ver mais com vocês as conjunções, tá? Já que a gente está falando sobre, basicamente, interpretação de texto, não faz muito sentido a gente ficar repassando outras coisas, tipo acentuação, gênero. Então, vamos nos centrar no que realmente vai nos ajudar aí a compreender os textos, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês e eu vou colocar esse materialzinho ali no grupo. Qualquer dúvida, podem me escrever mensagem, tá bem? Então, beijos e nos vemos... muito obrigada. Nos vemos na próxima semana, tá? Tchau.